Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos continuando nosso estudo no Evangelho de Mateus, já no capítulo 21, e agora eu quero que você preste atenção e vamos ler juntos o segundo trecho desse capítulo, os versículos 12 e 13. Um pequeno trecho aqui, mas com extrema importância para esse contexto aqui da entrada triunfal, da chegada de Jesus em Jerusalém. Diz assim o texto da palavra de Deus: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Nós precisamos entender que Jesus chega a Jerusalém num momento singular na vida ali da cidade. Jesus chega na semana que antecede a principal festa em Israel, que era a festa da Páscoa. Jesus chega alguns dias antes e ele chega num momento em que a cidade já estava recebendo várias pessoas, vários visitantes. Alguns estudiosos, por exemplo, dizem que em épocas como essa, era provável que o número de pessoas presentes em Jerusalém era 5 vezes maior do que a própria população da cidade. Para que vocês tenham ideia de como havia gente nessa época aqui. E Jesus chega àquela cidade e vai direto ao templo, porque certamente todas as pessoas que chegavam ali iriam ao templo em primeiro lugar, já para se preparar para a oferta da Páscoa, para se preparar para os momentos que se seguiam ali na celebração. E parte dessa celebração era justamente o momento em que a pessoa deveria sacrificar a Deus, né, por seu pecado. Ele levava a sua oferta, uma série de coisas aconteciam. Esse era também um momento em que o cidadão de Jerusalém pagava o imposto do templo, e por isso era preciso que se colocasse ali nos arredores do templo alguns mercadores vendendo animais, vendendo pombas, como nós vemos aqui nesse texto, e os cambistas que trocavam o dinheiro de pessoas que eram fora, até mesmo de Israel, e que vinham ali, judeus de outros lugares, para trocar o seu dinheiro pela moeda corrente ali em Jerusalém, que era o shekel, para que ele pudesse pagar o imposto do templo. Só que Jesus encontra uma realidade terrível quando ele chega no templo. Esses cambistas e esses mercadores estavam ali na corte dos gentios, ou seja, eles estavam na área do templo propriamente dita, que deveria ser uma área já santificada ao Senhor. E ele encontra outra realidade, ele encontra mesas postas, ele encontra pessoas que estão ali comercializando, vendendo animais, trocando dinheiro, fazendo pouco daquela área que era uma área que deveria ser já destinada à adoração ao Senhor. Afinal, a corte dos gentios era o lugar onde aqueles que eram de fora do contexto de Israel poderiam se aproximar e poderiam fazer as suas orações. A essas pessoas não era permitido entrar na parte do templo que era só dedicada aos judeus. Havia uma separação. Mas nesse lugar aqui, essas pessoas poderiam orar, fazer suas orações e trazer a sua oferta de adoração a Deus. Mas a realidade que Jesus encontra é outra.
Então o verso 12 diz que ele entrou no templo e expulsou os que estavam ali e que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Outros relatos desse mesmo evento dizem que Jesus chegou a usar um chicote para expulsar aqueles homens. E alguns então se perguntam, e talvez algumas pessoas fiquem a questionar: por que será que Jesus demonstrou tamanha ira? Por que será que Jesus, que era tão manso e humilde, como ele mesmo diz lá em Mateus 11, se alguém como Jesus, que acolhia até mesmo as crianças e era sempre uma pessoa cordata, por que essa reação de Jesus? Mas nós vemos aqui o exemplo de algo extraordinário no Senhor Jesus e que deveria também ser visto em nós de vez em quando. Talvez não especificamente chicotear ou causar algum tipo de alvoroço, mas de demonstrar o que tomou conta aqui do coração, da mente de Jesus. Jesus, e esse é o fato importante, Jesus, tomado de um zelo extremo, dá vazão à sua ira, que nós podemos chamar aqui de uma ira santa, e vê a situação terrível que se apresenta diante dos seus olhos, porque o templo, que deveria ser um lugar de adoração, um lugar consagrado a Deus, estava ali tomado de cambistas. E a conotação do que Jesus diz aqui no verso 13, quando ele diz que eles transformaram a casa de Deus em covil de salteadores, dá a entender o que alguns já trouxeram como realidade ao comentarem esses versículos. E é o fato de que havia corrupção naquela venda, ou seja, não era uma mera troca, não era uma mera facilidade para aqueles que chegavam ao templo para trocar o seu dinheiro ou para comprar um animal para ser sacrificado. Alguns estudiosos apontam para o fato de que até mesmo as pombas, que era o animal mais simples e mais barato para ser oferecido, era vendido a valores exorbitantes, de tal forma que havia, na verdade, uma extorsão ali. E muitos também falam a mesma coisa com relação à troca do dinheiro, ou seja, havia usura, havia uma inflação, havia ali uma extorsão também no câmbio do dinheiro, e os mercadores faziam muito dinheiro às custas, às expensas das pessoas que iam ali para adorar o Senhor. E isso era lamentável, isso era uma lástima. Por isso Jesus tem essa reação. Por isso Jesus chega e dá vazão à sua ira, ao seu zelo santo, para expulsar dos arredores ali daquele lugar consagrado aqueles mercadores, para que verdadeiramente aquilo pelo qual a casa do Senhor seria conhecida fosse uma realidade. Jesus diz então: a minha casa, diz o Senhor, será conhecida como casa de oração, casa de oração. E isso, meus queridos ouvintes, nos lembra algo importante até mesmo nos dias de hoje, e é o fato de que nós precisamos também preservar o templo do Senhor, o templo de adoração, e guardá-lo de coisas como essas. Não estou dizendo que é proibido, por exemplo, que nós tenhamos algo como uma cantina, algo como a venda de alguma coisa que reverta em bênção, em favor para a igreja, mas que nós tenhamos zelo e cuidado para que não haja corrupção, para que não haja uma prática errada, e sem dúvida que nós tenhamos cuidado para que não haja comércio indevido na área que é destinada à adoração do Senhor. Eu acho que existe algo de precioso aí para guardar a área que é destinada à adoração, que é consagrada ao Senhor para a adoração dele. É isso, sem dúvida, que estava no coração de Jesus e que ele demonstrou com um zelo tão grande aqui, subvertendo aqueles mercadores, virando as mesas, expulsando-os dali, porque na verdade o seu coração
foi tomado de um zelo grande, porque ele percebeu que o propósito principal do templo, que era o de adorar o Senhor, que era o de ser um lugar, um ambiente propício para a adoração, para a oração, estava ali sendo tomado por pessoas com intenções escusas e com práticas, inclusive práticas corrompidas. Nós vemos que a seguir Jesus dá prova de que realmente essa era a intenção do seu coração, e ele mostra o que deveria acontecer ali naquela corte dos gentios, diferente do que os judeus estavam fazendo ali com a sua venda e com as suas práticas extorsivas. Mas nós veremos isso juntos no próximo encontro. E até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.